Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Quero pedir a sua licença para que mais uma vez entremos na sala da sua casa, para compartilhar da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, daquilo que transformou as nossas vidas e também pode transformar o seu coração. O tema do nosso programa hoje, como vai estar passando no seu vídeo, é Nós e a Páscoa. E quem vai trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações é o pastor Eliseu, da Igreja Presbiteriana Central, aqui de Maringá. Nós estamos aí nessa semana que antecede as comemorações de Páscoa. Nós já vemos todo um aparamento do comércio, das igrejas e das pessoas falando sobre o tema. E o pastor Eliseu vai trazer algo muito importante para a minha vida e para a sua vida. Você que gosta do programa O Caminho da Vida, também eu quero te pedir um favor. Você que sempre está conosco, ligue para um amigo, ligue para um irmão, ligue para um parente, ligue para alguém que você conheça e que queira saber um pouco mais acerca desse tema da Páscoa e peça para que ele sintonize nesse canal que você está assistindo. Você que nos assiste pela internet, peço que você divulgue esse vídeo para que mais pessoas venham ter um conhecimento um pouco mais profundo acerca do que é a Páscoa. E você que gosta de seguir o programa O Caminho da Vida, nós temos algumas maneiras de que você entre em contato conosco. Por exemplo, se você quiser nos mandar um e-mail, envie para ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Faça sua crítica, faça suas sugestões, ajude-nos a manter esse programa, ajude-nos a fazer um programa melhor, para que ele chegue na sua casa de maneira abençoadora. Você também, que quiser entrar em contato conosco através de mensagens, torpedos, SMS, você pode fazê-lo através do fone da nossa produção, que é o 44-8414-3940. Também temos à sua disposição o nosso site, www.ocaminhodavida.org.br, ou também você pode acessar através do blog www.programaocaminhodavida.blogspot.com. As pessoas que estão nas redes sociais, também temos uma comunidade no Facebook, Facebook/O Caminho da Vida. E nós também divulgamos ali no Facebook e no YouTube todos os nossos vídeos para que você possa acessar. Hoje nós estamos com esse programa no ar, lembrando que no final nós estaremos orando pelos nossos irmãos, você que tem enviado pedidos de oração, em especial hoje. Nós vamos orar pelo nosso irmão missionário Gustavo Reis, que está enfrentando uma enfermidade, está na sua casa lá em Tupã, nos faz falta aqui. Se você também puder lembrar do nosso irmão missionário Gustavo Reis em oração, vai ser uma grande bênção, tá ok? Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial, depois nós voltamos com a mensagem ministrada pelo pastor Eliseu. Fique conosco, não sai daí não, aqui no programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Nós e a Páscoa. Nós vamos meditar hoje no texto de Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27. Você pode nos acompanhar na leitura aí nesse momento. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este?
Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Feliz Páscoa! Nós estamos agora na comemoração da Páscoa, mas que rito é este? Qual o significado da Páscoa? Os filhos dos judeus perguntavam aos seus pais todas as vezes em que se comemorava a Páscoa. Esta mesma pergunta pode ser respondida de forma correta hoje aos nossos filhos, quando os mesmos nos perguntam o que significa Páscoa. Podemos responder de uma forma correta? Qual seria a sua resposta agora mesmo? Quando a primeira Páscoa foi instituída, houve um evento histórico cheio de comoção. Podemos aprender sempre um pouco mais a respeito disto lendo o livro de Êxodo, principalmente até este capítulo 12. Eu convido você a fazer isso depois, em família, principalmente para o ensino das crianças. Os descendentes de Abraão formaram o povo de Israel. As 12 tribos eram os filhos de Jacó, neto de Abraão. Todos viviam no Egito a partir da liderança de José, um dos filhos de Jacó que tornou-se governador do Egito e homem de confiança do faraó. Porém, depois que José morreu, a geração seguinte não tinha mais noção sobre a história de como os dois povos conviviam pacificamente. Podemos ler no texto de Êxodo, capítulo 1, versículo 8 a 9, o seguinte: Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Aí então a história passa por toda uma mudança. O Egito passou a escravizar o povo de Israel, que vivia em grande humilhação e tendo que fazer trabalhos forçados. Estamos às vésperas de mais uma Páscoa e queremos convidar você a celebrá-la de um modo cristão e bíblico. Não somente como um evento marcado pelo ajuntamento da família para comida e bebida, que é algo muito bom e alegre, mas, acima de tudo, para celebrar a Páscoa como um marco da nossa libertação espiritual que ocorreu com a ressurreição de Cristo Jesus. Somos convidados pela palavra de Deus a entendermos sobre nós e a Páscoa. Em primeiro lugar, olhando para o passado, para a Páscoa como libertação do povo de Israel, a Páscoa como libertação de um povo no passado. O que é que nós podemos aprender com isto? Lendo a Bíblia, a partir de Êxodo, vemos um homem chamado Moisés, o qual Deus chamou e capacitou para libertar o povo de Israel. Após muita resistência de Faraó, com o desfecho das 10 pragas sobre o Egito, numa noite em que morreram todos os primogênitos, Israel finalmente sai da situação de escravidão em direção a Canaã, região que o Senhor prometera a Abraão e aos seus descendentes, conforme o texto de Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 2, que nós lemos aí. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. No capítulo 12 de Êxodo, portanto, temos a narrativa da celebração da primeira Páscoa. Na noite em que ocorreu a última praga sobre as terras do Egito, os filhos mais velhos dos egípcios morreram de forma inesperada, menos os filhos dos israelitas, pois em obediência a Deus, cada casa dos judeus, em cada casa havia um sinal que evitaria a morte, a marca do sangue de cordeiros. Leia isso com atenção depois, no texto de Êxodo, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, porque lendo o que se segue a esse texto, você verá como Israel foi liberto da escravidão do Egito naquela noite e as demais coisas que aconteceram até que os seus descendentes chegassem à terra prometida. Me ouça aqui. Para entendermos, no entanto, um pouco mais sobre nós e a Páscoa, em segundo lugar, depois de olharmos para o passado, estou convidando você a estudar isso aí na Bíblia, precisamos ver a Páscoa como a nossa libertação hoje. Então, em segundo lugar, a Páscoa como a libertação de todos os povos hoje. Lá no passado foi um sinal através de um povo. E o que nós vemos naquela noite é que o sangue nas portas das casas dos judeus, assim como todos os outros rituais praticados pelo povo de Israel no Antigo Testamento, foi um sinal profético quanto ao sacrifício de Cristo Jesus,
derramando o seu sangue na cruz para libertar a raça humana da escravidão do pecado. Por isso, que em João, no capítulo 1, versículo 29, o profeta João Batista se referiu a Jesus daquele modo. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo inventou tanta coisa que está sendo ensinada por aí a respeito da Páscoa, principalmente para as crianças. E isso acaba por esconder seu verdadeiro significado. Páscoa significa libertação. A Páscoa é a passagem de uma vida de pecado, de escravidão, para um futuro de libertação. O que aconteceu com Israel no passado é um símbolo do que acontece hoje. Como o povo que vivia escravizado no Egito, assim estão muitas vidas hoje. Pessoas cativas e oprimidas pelo poder do pecado, ainda que por vezes não se deem conta disto. Vivem servindo ao pecado em suas mais diferentes formas através da frieza espiritual, dos crimes, dos vícios, da falta de obediência a Deus, enfim, de tudo aquilo que leva à destruição. Leia comigo João, capítulo 8, versículo 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Assim como fez no passado, libertando um povo da escravidão a outro povo, Deus também pode livrar a muitos hoje da morte causada pela escravidão ao pecado. Assim como o sangue dos cordeiros aspergido, colocado nas portas das casas, pôde livrar da morte certa, o sangue que Jesus derramou na cruz faz toda a diferença na vida de quem o recebe como seu único e verdadeiro Salvador. É preciso ser marcado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, para que se obtenha de uma vez por todas a liberdade do cativeiro do pecado. Romanos, no capítulo 5, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo trata bem disso quando ele escreve: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu quero concluir dizendo que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa, porque foi pelo derramar do seu precioso sangue e por sua entrega na cruz do Calvário que podemos ter acesso à vida eterna. Hoje, muitos adultos não sabem responder a essa pergunta: que rito é este? O que significa a Páscoa? Celebremos então a verdadeira Páscoa libertadora, lembrando do sacrifício de Jesus em nosso favor e anunciando a sua salvação a todos os que ainda estão aprisionados e oprimidos pelo pecado. Jesus é a verdadeira Páscoa. Pelo derramar do seu sangue, fomos marcados para a vida. Quero concluir com esse último texto de Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Feliz Páscoa! Páscoa significa que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a liberdade eterna. Amém. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos.
Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você já recebeu uma mensagem abençoada do pastor Eliseu falando acerca da Páscoa. Esse tema é fundamental, porque hoje em dia, cada vez mais, nós temos visto se perder alguns valores cristãos e até mesmo algumas comemorações cristãs através do comércio. Eu quero começar esse bloco perguntando para o pastor Eliseu, ele que trouxe a mensagem do dia de hoje. Pastor Eliseu, o que é a Páscoa? O significado de Páscoa é passagem. Sim. A palavra se refere à passagem. Naquela noite, eu sei que nós estamos numa linguagem assim, de muita comoção, de morte, mas naquela noite o anjo passou sobre aquela região. E essa passagem do anjo trouxe morte sobre todas as casas que não tinham o sangue na porta. Era marca, eles sacrificaram o cordeiro, comeram a carne do cordeiro, houve esse ritual de passagem, foi a retirada do povo de Israel. E aquelas casas, então, aspergiram o sangue do cordeiro nas portas. E então, as casas que tinham essa marca não experimentaram a morte de seus filhos. E Israel, então, naquela noite, saiu da escravidão do Egito. Então, significa passagem. A princípio, assim, essa é a origem. Modo, o significado direto passagem, da palavra, é a né? passagem. E aplica, pensar é passagem. Então, essa passagem também, simbolicamente, ela aplica-se à passagem do povo saindo, então, da escravidão do Egito. Saindo da escravidão do Egito. E qual a relação, pastores, entre a comemoração dessa Páscoa judaica, dessa passagem, desta saída, da passagem do anjo e a saída do povo do Egito para Canaã, né, para a nova terra, e a Páscoa cristã? Qual o relacionamento? Porque talvez muitas pessoas falem, mas essa Páscoa que nós comemoramos não tem nada a ver com o cristianismo, é judaica. Existe alguma relação, pastor Ivo, entre essa Páscoa judaica e a Páscoa cristã? Existe toda uma relação, né? Sim. Existe toda uma relação. É bem provável, assim, que naqueles dias lá, as pessoas que viram tudo isso acontecendo, a mortandade dos primogênitos naquele dia, e também um detalhe do texto que fala da morte dos primogênitos, mas fala também do primogênito de toda a criação, Isso, dos sim. animais. E aí começa a relação, porque quando o pecado entrou no mundo, o pecado não só atingiu a raça humana, Atingiu toda a criação. atingiu toda a criação. E aquela noite lá, da Páscoa, era uma noite de morte para aqueles que não estavam sobre a guarda do símbolo do sangue nas ombreiras e nas vergas das portas. Então, essa relação era uma relação que era uma relação futurista, ou seja, uma relação que tinha todo um significado do cordeiro. Era algo que tipológico, né? Que estava representando algo que viria a acontecer de novo, lá na frente. Perfeitamente. E que hoje nós celebramos, inclusive o texto fala que tinha que servir como memória, em memória, tinha que celebrar a Páscoa em memória, e é o que nós fazemos hoje. Celebramos a Páscoa cristã hoje, lembrando do sacrifício, da cruz, da morte substitutiva do Cordeiro de Deus. Eu creio que um marco interessante que nós vemos aí na relação da Páscoa judaica com a Páscoa cristã é que Jesus participou de uma Páscoa. Aí até em alguns títulos na divisão dos capítulos na Bíblia aparece a partir do versículo 17 como a última Páscoa e a instituição da ceia. Então Jesus estava nesse contexto que o pastor Ivo estava dizendo, comemorando a Páscoa com os judeus, a passagem, o que aconteceu na vida de Israel. E ele, o Cordeiro de Deus, estava instituindo a ceia naquele momento, apontando para o sacrifício dele como aquele que derramaria o seu sangue para, então, dar passagem ao pecador, de uma vida de pecado para uma vida de salvação. E é interessante Sim, também pode que falar, quando Deus estabelece em Êxodo 12, ele diz, e o pastor Eliseu citou isso bastante na mensagem, Deus diz ao povo através de Moisés, vocês vão fazer isso em memória do que aconteceu. E Jesus então estabelece uma cerimônia, uma nova forma de celebrarmos e também diz, vocês farão isso em memória de mim. Então é a mesma ideia do rememorar que está sendo colocado aqui, só que o que muda é sermos salvos do quê? Em vez de ser, como também mencionou na mensagem do pastor Eliseu, em vez de sermos salvos de um outro povo, agora somos salvos do pecado e da morte que esse pecado traz a todos nós.
O próprio Egito ele traz uma prefiguração de pecado, porque no Egito adorava-se outros deuses, havia uma grande idolatria, o povo estava perdendo seus referenciais depois de 400 anos e o Senhor foi livrá-los disso, trazê-los para si, tanto que a palavra de Moisés a Faraó é: deixa o povo ir para prestar culto ao deserto, no deserto, sem nenhum tipo de interrupções, sem nenhum tipo de mistura com os cultos egípcios, né? Tanto é que quando aconteceu naquela noite, que Faraó vai, observa e vê que o seu próprio primogênito morreu, já não existia mais, sim, ele entra como que assim em pânico, né? Ele sai à procura de Moisés, de Arão, e diz assim: olha, realmente, vocês agora podem pegar tudo que vocês têm, as coisas de vocês, o gado, as ovelhas, vão embora. Bem, vão embora. Porque... É interessante que uma das coisas que ele fala é: e orem também por mim, peço a esse Deus também. Exatamente. E qual a relação, então? Nós já vimos essa relação da Páscoa judaica com a Páscoa cristã. E qual a relação da Páscoa cristã, essa instituição? Gostei muito da colocação do pastor Eliseu, quando na última ceia Jesus estava celebrando uma Páscoa e ele fez essa ligação. Qual então a relação dessa Páscoa cristã com aquilo que nós temos visto hoje em dia? Qual a ligação da religiosidade, do cristianismo com a Páscoa comemorada nos nossos dias, pastor Eliseu? Eu creio que assim, um tanto confusa. A ênfase que eu dei na mensagem é: que rito é esse? O que é Páscoa? Sim. Os pais explicando isso aos filhos e tal. Eu soube de uma igreja que na comemoração da Páscoa usou, pegadas de coelhinho dentro da igreja para as crianças acharem onde estavam os ovos, e a professora entrou de coelhinho ali na hora para fazer a comemoração da Páscoa. Isso no meio cristão. Então existe um distanciamento por falta do conhecimento da palavra de Deus. Aí você vai me dizer: mas e aí, como é que fica o chocolate? Como é que fica a alegria da comemoração? Veja, nós podemos comemorar com alegria, mas sem perder a noção bíblica do real significado. Eu creio que há um distanciamento. A relação da comemoração da Páscoa bíblica com o que acontece hoje é mais em função de costumes, de não trazer tristeza para a criança e outra coisa mais, sem que a gente lembre que a criança aprende realmente aquilo que nós ensinamos. Se nós ensinarmos uma coisa certa, ela vai aprender a coisa certa. Se a gente ensinar uma coisa errada, ela vai aprender uma coisa errada. E o que realmente se tem feito aí é a comemoração, mais com o ensino do comércio do que com o ensino da palavra. Até mesmo nas igrejas, né? Eu já vi várias comemorações dentro de igrejas mesmo, enfatizando o quê? O ovo, enfatizando o coelho, ao passo que, na verdade, a nossa Páscoa é o cordeiro. Nossa Páscoa não é o coelho, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da ressurreição. O Jesus que morreu e ressuscitou, cujo sangue nos lavou dos nossos pecados. As pessoas acham que isso é muito agressivo para ensinar as crianças. Será que é verdade que há uma agressividade? As crianças precisam aprender a lidar com morte. A morte está aí todos os dias. Inclusive as crianças precisam aprender a lidar com pecados. Uma das coisas que eu falo na igreja, pastor, é que muitos pais não lidam com a possibilidade de seus filhos, ainda crianças, serem pecadores. E as crianças pecam. É claro que pecam no nível delas. Pecam na birra, pecam no choro, pecam de outra forma, e no nível do conhecimento delas. Mas é preciso essa relação. Pastor Luiz, o que o senhor acha da necessidade de fazer essa correlação daquilo que se tem hoje com a Páscoa cristã? Então, eu gosto dessa colocação do pastor Eliseu quando ele fala acerca do ensino correto desde a infância, porque um dos problemas que se tem é a ruptura daquele pensamento geral acerca de Páscoa. A criança aprende sabendo, ou ouvindo pelo menos do coelhinho, e de repente chega um momento que ela tem que desmontar dessa ideia, e aí é um trauma na vida da criança. Mas em vez de o pai ensinar algo errado para desensinar e depois ensinar algo correto, seria muito melhor se ela já aprendesse desde sempre com relação ao ensino correto de uma vez por todas. E com relação a saber se isso é pesado ou não é para a criança, basta assistir os desenhos que nossos filhos assistem, a gente vai ver muito mais morte do que na simbologia da Páscoa. Então, creio que não tem problema quanto a isso, não. Além do que, como pais cristãos, nós temos a responsabilidade, Deus vai cobrar diante de Deus, de ensinarmos aquilo que nós cremos. Pastor Ivo.
Inclusive, Deus disse assim, ó, quando os vossos filhos perguntarem que cerimônia é esta, ensinem, expliquem, digam aos seus filhos o que é a Páscoa, o que é a verdadeira Páscoa, qual o sentido real da Páscoa e o que essa relação tem a ver conosco, que é o que estamos falando. Então é uma boa oportunidade para todos nós, nesta semana da Páscoa, ensinar os nossos filhos, as nossas crianças do nosso país, que a Páscoa ela tem a profunda relação com o amor de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, com o dom do perdão, com o dom da vida para a existência humana. E as nossas crianças aprendendo isso, certamente elas viverão e serão crianças felizes, serão crianças conhecedoras da verdade absoluta do que é a Páscoa. Abençoadas. Abençoadas. O pastor Alessandro falou acerca da nossa responsabilidade. E já diante dessa fala do pastor Ivo... Deuteronômio 6. Exatamente, lembrei de Deuteronômio 6. Essas palavras que hoje te ordeno, isso inclui com relação à Páscoa, estarão no teu coração. Tu, falando para os pais, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então é obrigação nossa ensinar para os nossos filhos em todo o tempo, em todas as situações. E os pais têm que ter isso vivo no coração, porque Israel desobedeceu essa palavra, comemorou a Páscoa na saída e durante muitos anos não comemorou. Isso foi resgatado no tempo dos reis. E o que nós vemos é Israel sofrendo numa terra de bênçãos, numa terra que era para realmente usufruir as bênçãos da obediência. Então, nesse momento histórico, Israel também esqueceu deste ensino que é recomendado por Deus. Eu acho que, de uma forma geral, a igreja precisa resgatar os seus valores cristãos. Né? Não que seja errado a comemoração familiar, depois a gente vai começar com isso já no próximo bloco, né? Mas eu vejo que hoje está muito tendo mais valor a questão familiar, a questão de viagens, de passeios, do que a própria comemoração da Páscoa em si. Mas nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, já nós voltamos aqui com o programa Caminho da Vida. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que bom que você está aí para a gente continuar compartilhando acerca desse tema. O que é a Páscoa? Qual a importância da Páscoa para as nossas vidas? Eu quero, nesse bloco, começar perguntando para os pastores. Nós terminamos o bloco passado falando acerca da importância que as pessoas têm dado ao ajuntamento familiar, que é bom em si, mas têm esquecido um pouco a questão da comemoração da Páscoa em si, de acordo com as Escrituras. Eu quero perguntar, é errado o ajuntamento familiar para festejar a Páscoa, pastores? Eu gosto da ideia da celebração, festejo, mas o problema é que se está festejando um feriado e não se celebrando o motivo pelo qual é feriado. Isso é um problema muito sério. Quando nós aproveitamos o feriado, quando nós já começamos o ano juntando dinheiro pensando que lá naquele mês X eu vou viajar por causa de um feriado. E esse feriado, por acaso, tem um nome que é... Como que é mesmo? Páscoa? Eu acho que é isso. Então é assim, aí se celebra o feriado e não o motivo dele. Muito importante essa colocação do pastor Luiz. Hoje celebra-se muito mais o feriado do que a Páscoa em si. Pessoas, até nas suas viagens, nos seus passeios, às vezes lembram-se, hoje é Páscoa, mas não tem nenhum tipo de preocupação em relembrar o conteúdo bíblico da Eu creio Páscoa que, principalmente para o cristão, deve ser uma comemoração cheia de alegria, cheia de entusiasmo, seja Sim. viagem, seja na igreja, seja com a família, porque o que eu acho que a dificuldade é, se não tiver o ovo, se não tiver o coelho, se não tiver o presente trazido pelo coelho, não tem alegria, entendeu? Aparece essa mensagem. Mas talvez porque aqueles que têm a verdadeira alegria não estão usufruindo dessa alegria ou fazem de uma forma ritualística, que às vezes é enfadonha para uma criança, por exemplo.
E se nós seguimos essa corrente, essa consequência daquilo que Jesus fez na nossa vida, então nós temos motivo de comer, de beber, juntar a família, alegrar e celebrar, anunciando o sentido da verdadeira Páscoa, que é a nossa libertação. Sim, sim. Até voltando ao tema da libertação, pastor Eliseu, o que significou a Páscoa para o povo de Israel quando saiu do Egito? A que libertação se refere ali o texto quando fala que o povo saiu do Egito naquele momento? Pode começar com o pastor Ivo. Sim, a liberdade, né? Porque foi um período de aproximadamente 430 anos de escravidão. Gente, você sabe o que significa isso? O Brasil tem 500. Quantos anos de história nós temos? Então, foi um período em que eles perderam a identidade deles, eles perderam a identidade cultural, a identidade religiosa, eles perderam tudo aquilo que os identificava como povo hebreu, né? E nesse período, então, foi período de tristeza, foi período de dor, de opressão, perderam a vontade própria, perderam a razão de viver. Eu imagino que muitos hebreus lá no Egito viveram depressões profundas, trabalhando naquela escravidão terrível. E tudo isso significa o quê? Que a Páscoa veio trazer aquele livramento, veio trazer aquela liberdade, veio trazer aqueles dias de paz que depois eles passaram a viver na trajetória do deserto, com a presença de Deus, e consequentemente na Canaã, onde eles depois, mais tarde, se estabeleceram como famílias, cada um com a sua propriedade, vivendo, servindo e adorando a Deus. Foi esse o propósito da Páscoa. E vamos transmitir para os dias de hoje, trabalhar muito fortemente isso na vida familiar. Eu creio que isso começa na família, em casa, o pai de família, o chefe da família, o sacerdote do lar dizendo, olha, a Páscoa para nós é isso. A Páscoa tem todo um sentimento do grande amor de Deus para a nossa vida. A liberdade que Cristo nos trouxe, de termos em nosso coração o verdadeiro sentimento de paz que o verdadeiro Cordeiro trouxe às nossas vidas. Até em cima disso, Jesus. pastor Ivo, perguntar para o pastor Luiz, pastor Eliseu também, como é essa liberdade que nós temos hoje em Jesus? De que liberdade nós estamos falando? A que libertação essa Páscoa de hoje se refere? Certa vez eu estava conversando com um senhor que tinha problemas com bebida e a família dele inteira estava sofrendo por conta disso, e ele estava desdenhando do evangelho, desdenhando do cristianismo. E ele falou assim, eu não vou na igreja de vocês porque, olha só, você não pode beber. Você é crente, você não pode beber. Aí eu falei assim, eu posso beber, agora o senhor que não pode não beber. Então essa liberdade, não a liberdade no sentido de que agora temos um país, seja o Egito ou qualquer outro, que vem nos subjugar e então eu me torno livre dele, mas é uma liberdade em Cristo para fazer aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração como sendo correto. E eu tenho liberdade para dizer sim e liberdade para dizer não. E essa é uma das liberdades, não é a maior, essa é uma delas. Se de repente alguém quiser falar aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Enquanto o pastor Ivo estava falando ali do estado de Israel, em que o povo de Israel vivia na escravidão, ele falando quantos entraram em depressão, quantos viviam tristes, amargurados, humilhados, e de repente a liberdade, de repente o caminho para a terra, simbolizando a liberdade. Quantos hoje vivem aprisionados realmente? Nós vivemos aprisionados hoje num mundo cheio de desvios e cheio de pecado e cheio de trevas e muitos pensando em morrer realmente, muitos estão experimentando isso. Agora que eu estou falando aqui, infelizmente, algumas pessoas estão se suicidando pelo mundo afora. Então, esta liberdade que Jesus oferece é justamente tirar dessa agonia e mostrar que existe uma vida eterna, que existe uma segurança. Isso não significa uma vida sem problemas, sem dificuldade, porque o povo de Israel foi passando por problemas também, por lutas e por dificuldades, mas já não estava mais embaixo do jugo da servidão. Eu achei interessante isso, não
torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, a versão que eu tenho aqui. Ou seja, ele liberta, e esse exemplo usado pelo pastor Luiz é fundamental. Tem muita gente que, como a linguagem da moçada, zoa, né? Com a cara daqueles que se entregaram a Jesus, porque dizem que essas pessoas perderam a liberdade. Mas, na verdade, o cristão tem a liberdade de fazer ou não fazer por causa de Cristo Jesus. Enquanto no mundo você tem que fazer. Se você não fizer, você está por fora. Então, muitas pessoas estão no vício hoje, muitas pessoas hoje estão no pecado, porque se não estiverem, não terão um status na sociedade. Isso é triste, isso é escravidão. Isso é escravidão disfarçada, mas é escravidão. Até falando sobre isso, pastor Eliseu, quais os cativeiros que há em nossa sociedade pós-moderna, dos quais há necessidade de libertação? Por exemplo, nós temos visto cada vez mais a sociedade impondo alguns valores que nunca foram cristãos e que não são sequer valores sociais, mas que as pessoas tentam impor para que a sociedade ande por esses valores. Quais são alguns valores desses que nós precisamos de libertação? O próprio contexto em que é celebrado a Páscoa hoje é um tipo de escravidão. Materialismo. Sim, verdade. Materialismo, o consumismo, né? É a ideia do consumismo. A Páscoa se tornou um meio simplesmente comercial. Virou, como diz o pastor Luiz Henrique, um feriadão. Virou um feriadão. O Natal se tornou também da mesma forma. E temos que resgatar realmente esses valores, ou este valor primordial do que vem a ser Páscoa para todos nós. O pastor Ivo, sim, dá licença, pensando ali na escravidão de Israel no Egito, tinha que fazer o tijolo, eles recebiam a palha para misturar ao barro. O castigo maior, não vão te dar mais palha, você vai se virar, vai procurar, vai misturar, e vai continuar com a mesma produção que nós temos hoje. Nós lutamos hoje com uma dificuldade econômica tremenda no país. Há um momento de crise, mas um ovo de chocolate é oferecido em 10 vezes, em 6 vezes, mas você tem que fazer isso e ainda tem que pagar as suas contas. Isso é um tipo de opressão. Isso é um tipo de escravidão, porque se você não fizer, a família vai achar ruim, ou o amigo do seu filho que ganhou e tal, um ovo, e algumas pessoas ficam aí inteligentemente esperando passar esse período para comprar ovo mais barato, porque sabe que é o mesmo chocolate, é a mesma coisa. Então, é uma situação assim, eu creio que o pastor Alessandro perguntou, uma das formas, existem mais, mas uma das formas, o pastor Ivo está dizendo, é esse consumismo, e acaba escravizando a gente mesmo. E a mídia, de uma forma geral, sufoca isso de tal forma que a verdadeira Páscoa ela fica sem sentido. Eles tentam apagar, né? A gente percebe que hoje, cada vez mais, a sociedade tenta apagar qualquer tipo de eco, qualquer tipo de voz que se levante em nome da religião, em nome de Deus. Aquilo que diz lá em 2 Timóteo, que se levantariam contra qualquer coisa que se chama Deus. A gente percebe isso, que cada vez mais eles tentam desmistificar, ou na verdade, dessimbolizar aquilo que efetivamente é cristão, colocando como meramente festivo, apenas mais um feriado, como algo fundamentalmente comercial. A última pergunta que eu quero passar para os pastores hoje aqui é que talvez a de maior importância aqui do nosso programa. Qual a importância da ressurreição de Jesus para a Páscoa? Se Jesus apenas tivesse vivido tudo aquilo que ele viveu, morrido, enterrado, ter sido enterrado ali naquele túmulo e não tivesse ressuscitado, nós teríamos do que comemorar? O real sentido da nossa Páscoa é justamente a ressurreição de Jesus. Nós teríamos um túmulo de um líder religioso, como há tantos túmulos no mundo, com peregrinações em busca de favores, em busca de milagres, em busca de coisas que podem melhorar a vida, mas não teríamos esta mensagem de vida eterna. Então, a importância fundamental nesta Páscoa, quando você disser Feliz Páscoa, você está pronto a dizer, olha, eu estou dizendo a você, feliz, abençoada a sua vida, se você é tocado por esta ressurreição de Cristo Jesus, pelos efeitos dessa ressurreição, a vida eterna que Ele nos garante. A ressurreição é a prova incontestável da vitória sobre o pecado.
A ressurreição de Jesus é a prova incontestável de que nele nós podemos confiar. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas vive para todo sempre. Cordeiro digno de honra, de glória, digno da nossa fé, digno de toda a nossa adoração. Neste Cordeiro ressurreto nós depositamos toda a nossa plena confiança. E essa pedra já havia sido cantada desde a primeira Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, quando Deus estabelece a Páscoa, no versículo 10, ele chega para Moisés e diz, com relação ao cordeiro que tinha sido assado: nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Em outras palavras, quem chegar para procurar o resto do cordeiro não pode achar, porque um dia haverá um cordeiro que vai ressuscitar e não vai deixar rastro, não vai deixar resto dentro do túmulo. Eu quero ler um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que fala sobre isso. Diz assim, a partir do versículo 14: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aí no versículo 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Meus irmãos, toda a nossa comemoração só tem sentido porque Jesus Cristo veio, marcou o solo desse mundo com a sua vida, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Amém. Para que eu e você tivéssemos vida eterna nele. Essa é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa é Jesus, que deu a sua vida para nos resgatar da morte e do pecado. Meu desejo é que você, não apenas hoje, durante a audiência desse programa, O Caminho da Vida, mas que nesse final de semana e todos os dias da sua vida, você viva uma renovação da Páscoa, entregando a sua vida a Jesus, confiando que ele perdoa os seus pecados e pode transformar o seu coração sempre. É assim que nós desejamos que essa mensagem fique ao seu coração. Nós vamos para mais um momento de intervalo comercial, depois o pastor Eliseu volta e vai orar pela sua vida. Fique conosco no programa O Caminho da Vida. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Fazer essa entrada aqui para um dia quando... Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Que bom que você ficou conosco até aqui. Espero que o programa tenha abençoado grandemente a sua vida. Pastor Eliseu, quer dar um recadinho? Depois o pastor Luiz tem outro recadinho antes do nosso momento de oração. Além do desejo de Feliz Páscoa do programa Caminho da Vida, a todos que nos ouvem, eu quero mandar um abraço todo especial para os anciãos da Igreja Presbiteriana Central de Maringá, que apoiam, oram pelo programa, especialmente o casal Paulo Olivetti e a dona Deise. Oram, divulgam, dão sugestões. Deus abençoe a vida de vocês, continue nos abençoando com o apoio de vocês. Benção, obrigado, viu, meus irmãos? É muito bom saber que vocês estão nos apoiando aí. Pastor Luiz Henrique. Paulo ligou para mim, inclusive, para falar do programa. Paulo e Deise, um abraço para vocês dois. Abraço para a Juvenal e esposa também, que assistem o programa Caminho da Vida. Mas eu quero falar rapidamente. Curso sobre vocação, curso para vocacionados. É o curso para a solidificação do seu chamado. Quem promove é o Instituto Pacto, do pastor Nivaldo Góes. Esse curso, que encerrou-se no ano passado, vai voltar agora no dia 6 de maio. Procure na página do Instituto Pacto ou ligando para o 3020 1105. Você vai saber mais informações. E nos dias 25 e 26 agora de abril, 25 e 26, sexta à noite,
E sábado o dia inteiro vai haver um quarto encontro de profissionais cristãos para saber como você profissional, dono do seu negócio, do seu tempo, do seu nariz, como você pode colocar o seu tempo, o seu dinheiro, a serviço do reino. Benção. Também promovido pelo pacto. Joia. Agora você vai ficar com uma oração do pastor Eliseu. Espero que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a semana que vem nós voltamos com o programa O Caminho da Vida. Feliz Páscoa a todos. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, nós louvamos o teu nome por tão grande salvação revelada em teu Filho Cristo Jesus. Obrigado. Ensina-nos, Senhor, a comemorarmos esta Páscoa, desta vez, de uma forma toda especial, levando a nossa vida, a nossa família a alegrar-se na tua presença, porque o teu Filho derramou o sangue dele, morreu, ressuscitou para nos libertar de toda forma de pecado. Ensina-nos isso, Senhor, que as famílias possam se fortalecer ao divulgar, ao comemorar isto. Alcance aquele lar que está passando por problemas, por dificuldades, aqueles irmãos que estão passando por lutas tremendas, Senhor. Queremos colocar novamente a vida do Gustavo Reis diante do Senhor. Amém. Nós cremos no poder de cura, no poder de libertação de doenças que o Senhor também opera no nosso meio. Sim. Tem compaixão de nós, abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos.